dando som aí pro povo aí, né? Tá? Aí eu tirei o som do Dimas aí, tá, Dimas? Tava com o som aí ligado aí. O Dimas é o primeiro vida louca da história. O Dimas tava aí, só não sei o que lá, não sei o que, vai pra lá e vem pra cá e tal. E aí eu falei assim, opa, deixa eu dar uma baixada aqui agora, que eu vou começar a falar e eu cortei lá. Vamos ficar com som de fundo, né? Vamos lá, deixa eu só abrir aqui que eu quero abrir, só um minutinho aí. Cadê você? Cadê? Não sei aí, mas aqui tá quente, viu? Hoje eu fui na Fatec dar aula hoje de manhã lá, tava fresco dentro da sala, pra você ter uma ideia, né? Dentro da sala tava fresco. Fui, a hora que eu saí, eu tive que sair um pouco correndo para não perder lá um trem que vinha para Mogi, para eu chegar num horário aqui, para chegar em casa no horário X aqui, para fazer uma atividade que eu tinha que fazer. A hora que eu cheguei ali perto da avenida ali, que eu olhei naquele reloginho a 35 graus. Aí eu comecei a suar muito mais, né? Eu já estava suando, quando eu vi a temperatura, aí eu comecei a suar muito mais, né? Deixa eu falar, viu? Que coisa. Deixa só um minutinho aqui. Deixa eu abrir tudo que eu preciso. Vai dar tempo também de chegar mais gente aí. Já ajuda aqui. Tá, não é esse aqui que eu quero. Não é esse. É o outro. Então. Só um minutinho aí. Cadê você? Segundo que eu já vou já compartilhar aí já. Ontem eu não fiz, eu não, depois eu não fazendo a chamada, lá não colocando chamada lá, porque simplesmente não voltou a internet, viu? É, ficou uma coisa meio complicada ontem aqui. Ficou aí um tempão sem, sem internet, aí ela vinha e voltava, ficou uma porcaria aqui. Então aí eu não consegui fazer isso daí, tá? Bom, deixa eu voltar aqui, já achei já onde a gente parou, né? A gente parou. Deixa eu colocar isso aqui, ok, compartilhar com vocês. Ok. Então, ontem a gente parou aqui, né? A gente parou aí no sistema com vazão de ar variável, né? Tá? Então, a gente parou aqui ontem. Aí eu fui começar aí a falar, né, que nosso curso devia usar o cálculo e tal, e aí alguém, né, deu um jeito de derrubar minha internet, né? Foi isso que aconteceu ontem. Bom, vamos lá. Então, ó, isso tudo aqui, né, fez parte do quê? Dos sistemas todo ar, né? Então, a gente estava falando do sistema todo ar, aí a gente mostrou aqui uma unidade de tratamento de ar, né? Tá? E aí mostrou as formas de sistemas todo ar, então de zona simples, com reaquecimento terminal, com duplo duto e sistema com vazão de ar variável, ok? Tá? Bom, a gente tem agora também o sistema ar-água, né? Tá? Esse sistema ar-água, né? A gente tem aí, né, alguns tipos, né? Tá? Que são tem até alguns agora que estão um pouquinho mais em moda aí, né? Que é o fan coil individual com ar primário, tá? Ou não, né? Indução e trecho frio com ar primário. Ou não, né? Trecho frio com ar primário ou só trecho frio, né? Só convectivo, né?
Que aí tem vários nomes aqui, né? Viga fria, viga radiante, tem uns nomes aí que o pessoal dá aí dependendo do fabricante, enfim, tem um nome diferente aí, né? Então vamos lá. Vou dar uma passada rápida aqui em cada um deles para a gente fechar esse negócio. Então, esse daqui é o de indução, tá? Então, esse sistema utiliza equipamentos chamados de indução, que se diferenciam do fan coil individual por eliminar as partes mecânicas e seu motor de acionamento elétrico, aproveitando a energia do ar externo, que é impulsionada em alta pressão e velocidade para uma câmara, onde, através de múltiplos bicos, produz indução pelo efeito Venturi para recircular o ar ambiente. Tá? Então, esse cara aqui, por que chama de indução? Chama de indução porque eu aumento velocidade e diminuo pressão, né? na insuflação, né? Se você lembrar lá do que é o efeito Venturi, né? Você deve ter tido aula lá com Turano, né? Lá de McFlu, né? Que na FATEC Itaquera chama fenômenos de transporte, né? Graças a Deus que é só o nome que é fenômenos de transporte, né? Que senão vocês iam chorar, né? Então é uma coisa assim, né? Isso aqui é um Venturi, né? Opa. Então isso aqui, ó, essa região aqui é o que a gente chama de Venturi, né? Esse pedaço aqui, tá? Então qual que é a ideia, né? A ideia é a seguinte: aqui é uma entrada, tá? Então vamos chamar aqui de região número 1 e aqui é região número 2. Ok? Então, o ar está nessa direção aqui. O ar está nessa direção. Então, aqui está entrando o ar. Beleza. Se eu pegar lá aquele cara que vocês viram lá, que é o Bernoulli, né? E pela equação de conservação, a energia nesse ponto é igual à energia nesse ponto. Certo? Então, você pegar lá aqui a carga potencial de entrada mais a carga cinética de entrada mais a carga de pressão de entrada, ele é igual, né, à carga potencial de saída mais a carga cinética de saída mais a carga de pressão de saída. Não tem perda de carga, né? Porque o trecho aqui é muito, né, estreito. Essa curva é aliviada o suficiente, né, para não ter perdas significativas, né? Tá? Então, ó, se eu pegar esse cara aí, eu posso falar o seguinte: colocar uma linha de centro nesse negócio aí, tá? Aqui tá uma linha de centro. Ok? Então, supondo um plano horizontal de referência aqui, ó, PHR, né? Essa cota aqui, Z2, é igual à cota Z1. Então, essa carga potencial aqui corta com essa carga potencial aqui. Então, o que que a gente tem? A gente tem velocidade de pressão na entrada, velocidade de pressão na saída. Aqui, ó, tem que manter a igualdade. Então, o que que acontece aqui? Se eu diminuo essa área aqui, ó, se eu diminuo essa área, o que que acontece anteriormente? Aí você tem que lembrar de novo do Turano, né? Aí você fala, puxa vida, né? Olha só. Né? Além de ter uma equação de conservação, tem uma equação de conservação de massa, né? Conservação de energia e conservação de massa, tá? Que diz que a massa de entrada é igual à massa de saída, ou a vazão volumétrica de entrada é igual à vazão volumétrica de saída. Então, a velocidade de entrada vezes a área de entrada é igual à velocidade de saída vezes a área de saída. Então, aqui, ó, se a minha área... Desculpa aí, daqui a pouco... Acho que eu já estou falando demais já esses dias todos, né? Minha voz já está sumindo já. Então, aqui, ó, se a área é grande na entrada, certo? E do outro lado a área é menor,
Para que isso aqui mantenha um equilíbrio, então a velocidade de saída tem que ser o quê? Maior, né? Então, a velocidade em 2, né? A velocidade 2 é maior que a velocidade 1. Se a velocidade 2 é maior que a velocidade 1 aqui, ó, então esse 2 aqui é maior do que esse V1 aqui, para manter a igualdade, a pressão em 2 cai, né? Certo? Então é isso que está acontecendo. Então o que acontece aí, né? Quando ele passa por esse efeito, né? Esse efeito Venturi, o que eu tenho? Eu tenho uma baixa pressão agora e alta velocidade. Então o que eu quero é velocidade, eu quero energia cinética. Então, que são, né? Que aí vai passar por esses caras aqui, ó. Essas tubulaçõezinhas aqui, que eu vou agora mudar, em vez de ficar com cor, vou colocar um pointer, fica mais fácil para você enxergar. São essas tuberias aqui, ó, tá? Eu peguei, não tive tempo de traduzir esse negócio, né? Ainda. Então tá aqui nessas tubulações. Então ele vai jogar o ar aqui, ó, com alta velocidade, né? Tá? Com alta velocidade. Essa é a ideia, né? Mas como ele vai com alta velocidade, ele não pode ir direto na área, né? Na área a ser climatizada, né? Então ele vai jogar esse jato para o alto para depois ele ir lá na área climatizada, né? Que a gente chama de zona climatizada, né? Tá? Ou zona ocupada, né? A gente vai falar isso daí um pouquinho para frente e também quando a gente estiver falando de difusor, né? Então ele joga o jato para cima e aí ele cai, né? Na hora que ele cai lá na zona ocupada, ele cai com a velocidade adequada, né? Tá? Então aqui é um corte, né, desse cara aqui, né? Tá? Então aqui uma ar de retorno, o ar da sala, né, vem aqui tem um damper para regular essa quantidade desse ar de retorno, né? Aqui vem um ar externo, aí uma mistura aí, uma troca de calor numa serpentina, e aí, né, eu tenho um sisteminha aqui um Venturi aqui que vai fazer, né, com que, né, esse cara aí, ele reduza a pressão e aumente a velocidade, né? E aí, então, eu jogo ele para cima. Então, por isso que chama de indução, né? Tá? Posso ter fan coil, né? Individual com ar primário, né? Deixa eu pegar aqui um exemplo, né? Tá aqui, ó. Também peguei, né, em espanhol, né? Porque essas figuras, eu não achei figura melhor, né? Então, olha lá, como é que funciona aqui? Aqui eu tenho uma unidade de tratamento de ar, tá? Uma unidade de tratamento de ar aqui, né? Então, trato o ar aqui, né? O ar externo, né? Mais retorno, se for o caso, né? E aí, esse cara, esse ar aqui, ele vem para os ambientes, tá vendo? Aí aqui tem um fan coil dentro do ambiente. Tá? Então esse aqui é um fan coil. 12 ali, ó, fan coil, né? Tá? Que vai, isso faz esse cara aí para dentro do ambiente. Tá ok? Tá? Então, né, é um fan coil com ar primário. Né? Então ele pega aqui, né, ó, trata o ar aqui previamente e depois manda aqui para os fan coils aqui para fazer, né, a última o resfriamento do local. E aqui é o retorno, né? Tá? Retorno ou extração de ar, né? Então, atmosfera, né? Tá? É esse cara aí. Então, esse aqui é um tipo também, né, de sistema ar-água, né? O fan coil aqui, né? Então funciona com água na serpentina aí, né? Tá? E aí tá então o sistema, né? E a viga fria, né? Viga fria agora aí tem, se você pegar na internet aí você vai ver que tem bastante artigo, né? Bastante gente aí falando sobre viga fria, né? Tá? Ele tem efeito convectivo, né? Então, na verdade, você usa lá do efeito de convecção, né? Tá? Para fazer troca de calor, né? Essa é a ideia aí, né? A ideia principal, né? Então, como é que ele faz? O sistema se baseia na compensação de parte do ganho sensível nas instalações através do arrefecimento dos elementos estruturais. Costumam ser utilizados os chamados tetos frios, né? Ou teto radiante, né? Ou viga fria, enfim, que consistem de painéis radiantes nos quais a água fria circula por tubos de cobre fixados no teto metálico que constituem a superfície fria das instalações.
tá? Então, aqui é um exemplo de um fabricante, né, que tem esse tipo de equipamento, como é que ele funciona. Então, ó, a gente pode ter, né, os chamados aí vigas frias ativas, né? Então, eu tenho aqui um tratamento, né, uma unidade de tratamento de ar aqui, por exemplo, né, tá? Para atuar aqui, mando esse ar primário para cá, tá vendo? Só que eu tenho um sistema de água gelada. Então, tem um sistema de água gelada que está vindo para cá e está entrando dentro desses tubos. Então, esse ar primário aqui, ó, esse ar aqui, ele vem para cá, né? Vem aqui para dentro desse equipamento e é suflado por aqui, ó. Tá vendo? A sala já tem uma quantidade de ar que é captada por esse ponto aqui, ó, e entra junto com esse ar, né? Esse ar primário aqui. E aí eles trocam calor com essa serpentina, né? E aí é insuflado para dentro do ambiente. Tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de viga fria. Isso é um tipo de viga fria, né? Isso aqui é chamado viga fria ativa, né? Tá? Esse desenho aqui eu peguei desse material, né? Tá? O Encontro Nacional de Empresas Projetistas, né? Tá lá da Abrava, né? Não tem lá quem fez o desenho, mas tem, né? Que saiu daqui, então eu peguei aí o desenho, né? Tá? Então, isso aqui é um exemplo de viga fria, né? Tá? Vantagem, né? Vantagem está aqui, né? Ó, somente duas conexões, água gelada e ar primário, menor altura de piso-forro, né? Tá? Ou piso-piso, né? Tá? Porque pode ser tanto em forro como pode ser em piso, né? Menor consumo de energia, esse aqui é o cara que está, né? Que por conta disso que há, né? Uma certa uma certa preferência por esse tipo de situação, né, de estratégia, né, tá? Porque o consumo de energia acaba ficando menor, né, esse equipamento fica menor, tal, né, você aproveita o ar já dentro do ambiente, né, já faz um pré-tratamento do ar primário, né, então sua máquina é menor para tratar uma parte pequena, né, de ar, né, tem possibilidade de controle individual de temperatura, então você pode colocar para cada ambiente, né, tá? Então, são vantagens que esse cara tem, né? Ok? E a gente tem as vigas que são vigas passivas, né? Tá? Nesse caso aqui, a gente não tem ar primário. O que a gente vai ter? Somente água gelada. Então, aqui é processo convectivo, né? Somente convectivo. O que acontece aqui, né? Eu tenho uma serpentina aqui, tá vendo? Isso aqui é uma serpentina que tá, né? O ar do ambiente vai, né, trocar calor com esse cara aqui, né? Então, é efeito convectivo, somente convecção, né? Pode vir, né, com mais coisas instaladas, então nesse caso aqui, né, isso aqui já vem com iluminação, tal, né? Aqui tem até alto-falante, né? Já vem com todo o sistema para ninguém, né, reclamar lá, não ter briga com o Ô, pessoal de professor, luminotécnica. Oi. aí ele no ar não sofre nenhum tratamento e não vem o ar externo também? Então, nesse equipamento aqui, não, aí você tem que ter um outro, né? Tem que ter um duto de ar externo. Tem que ter um duto de ar externo aí, né? Esse cara aqui, tá vendo? Ó? Ele só tem isso aqui, ó, serpentina, tá? Ele é isso aqui, ó. Ele é só isso aqui, entendeu? Aí, normalmente, quando usa isso daí, a gente usa, né, um DOAS, né? Tá? E aí eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa aí, né? Depois vocês dão uma olhada aí, né? Nesses sistemas aí, né? DOAS, né? Ok? Então, é uma estratégia aí, né? De envio de ar aí, né? Sistema dedicado de ar externo. Isso aqui chama Sistema Dedicado de Ar Externo. É isso que está escrito aí em inglês, né? Tá? Então, quando se usa esse tipo de situação aqui, né? É interessante usar juntamente com o sistema de DOAS, né? Tá? Então, faça uma pesquisa sobre DOAS, né? Tá? Apesar que eu vou pedir isso daí para vocês já, né? É, então, esse aqui, a ideia é fazer troca de calor, né, somente com efeito convectivo. O que eu posso fazer, né? Eu posso fazer que nem aqui, ó, esse caso aqui, que eu tenho? Eu tenho aqui as vigas, né?
tá? Tem as vigas aqui, tem aqui minha viga, né? Minha viga fria aqui, ok? Mas eu faço uma difusão de ar, tá? Então aqui, ó, faço uma difusão, que nem nesse caso ele está fazendo pelo piso, tá vendo? Então você tem um forro, né? Teto e piso, né? Certo? Então, o que que acontece aqui? Eu tenho um fluxo de ar por aqui e aqui, né, uma troca de calor com a superfície aí dessa viga fria, né? Ok? São estratégias aí, né, de projeto, né? Tá? Cada uma delas tem, lógico, seu custo, né, inicial aí. Então, precisa ver se vale a pena, né? Às vezes, né, depende do tamanho da obra, né? Que aqui, né, no caso de um projeto igual a esse aqui, um projeto igual a esse aqui, isso já tem que ser pensado lá na obra já, né? Isso já tem que ser lá na obra pensado, porque você vai ter que ter um forro, mas vai ter que ter um piso aqui, né? O piso, né? E aqui, não, um espaço com piso, né? Então, vai limitar o tamanho, né, do local aqui, a altura, né? Então, Professor, tem que pensar. Oi, esse piso que você fala é o piso elevado? piso elevado, Ah, beleza. tá bom? Obrigado. Tá? Nada. Então, aqui, isso aqui tem que ser na obra, né? Tem que ser na obra. Não dá para pensar num negócio desse aqui sem ser na obra, né? Tá? Você imagina, o cara já está lá, já tem um projeto feito, já está construindo, e você chega lá todo bonitão e fala lá para o arquiteto que você vai querer fazer uma insuflação por baixo, né? Ele vai te dar um muito obrigado, valeu, deixa seu cartão aí, né? A gente volta a se falar, né? É mais ou menos isso que vai acontecer com você aí, né? Tá? Então tem que ser um projeto pensado. E isso tem que ser justificado lá no final, né? Se isso aqui der selo verde para o fabricante, né, para o construtor, se a obra, por conta disso, der selo verde para ele, você pode ter certeza que ele vai pensar bem em fazer isso daí. Caso contrário, nem a pau, né? O cara não vai fazer isso daí, né? Ele vai. O custo disso é muito elevado, né? Tá? Então, isso daí são as vigas passivas, né? Então, pode ter viga fria ativa ou viga fria passiva. Isso aqui, né, se você olhar na internet e fizer uma pesquisa, você vai ver que tem bastante gente, né, estudando isso, assim, em obras, né, fazendo obras com isso, né, tá? Por conta da redução de energia elétrica, tá? Bom, então a gente falou um pouquinho aí sobre tipos de equipamento, tipos de sistemas, né? Aí a gente vai falar alguma coisinha aqui sobre premissa de projeto. Depois, um pouco mais para frente, eu vou falar um pouquinho, né, quando a gente tiver aí meio para concluir o curso, aqui, né, dando tempo, lá a gente vai falar um pouco sobre que tipo de sistema que eu vou escolher, né? A gente vai calcular uma coisa, vai calcular outra, mas qual que é, né? Que tipo de sistema que eu escolho? Porque vocês viram aí, tem vários, né? A gente viu vários equipamentos e viu vários sistemas. Mas e aí, como é que, né? Como é que eu chego à conclusão? Tipo, tudo vai ser VRF, né? Hoje, né, tem moda, né? Eu não sei se eu já comentei com vocês também, né? O Brasil é o país que mais usa VRF, né? Então, assim, fez uma, deu certo, tudo vai ser. Mas será que todo projeto serve, né? Como é que eu chego no equipamento ou equipamentos, né? Então, lá, um pouquinho para frente, a gente vai falar sobre que tipo de equipamento, né? Isso se o Arruda já não falar sobre isso lá na disciplina dele, mas aqui eu vou invadir um pouco a disciplina do Arruda falando de premissa de projeto, né? Não é minha disciplina com vocês, mas como a gente falou de um monte de equipamento e de sistemas, então, só para dar um gancho aí, né, para vocês, e também para um gancho, uma coisa que eu vou pedir para vocês, né, valendo aí a bala TOF, né? Então, que são as premissas de projeto. O que é premissa de projeto? Premissa de projeto é o seguinte: como é que funciona isso, né? Como é que eu, como é que basicamente eu vou fazer esse cara? Como é que eu vou atuar, né? Então a gente tem que pensar algumas coisas aqui, né? Então, por exemplo, né? Quando eu vou definir a aplicação para um sistema, né? Eu tenho que levar em consideração algumas condições, né? Então, quais são as condições que eu tenho que levar em consideração? O tipo de operação,
em carga parcial e o tipo de zoneamento, né? Tá? Então é isso que eu tenho que me preocupar, né? Como é que vai funcionar isso? Né? Então, como é que é a operação em carga parcial nessa obra, né? E como é que é o zoneamento dessa obra? Isso aqui, né? Esses dois pontos aqui, às vezes vão fazer com que a gente chegue à conclusão de que eu vou precisar, às vezes, de mais de um sistema, ou mais de um equipamento lá para o meu projeto, tá? Dependendo de como é que funciona a carga, né? Tá? Então, por exemplo, né, se eu estiver pensando lá no funcionamento em carga parcial, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Ó? E, não, todos os sistemas destinados a instalações de ar-condicionado devem ser dimensionados para satisfazer cargas máximas. Quando a gente calcula a carga térmica, e vocês viram isso daí lá com o Sandro, certo? Como é que eu calculo a carga? Calculo a carga para a carga máxima, né? Tá? A carga máxima de projeto, que, né, a gente sabe que raramente, né, isso pode ser, né, atingido, né? Tá? Beleza. E a gente calcula isso daí tanto para verão quanto para inverno, né? Tá? Se o meu projeto, por exemplo, for um projeto só de verão, só para verão. Se o meu projeto for só para inverno, só para inverno. Mas normalmente quando a gente faz um projeto aí, né, a gente pensa para o ano inteiro, né? Então a gente calcula carga de verão e carga de inverno, cargas máximas, né? Ok. Então, isso tudo foi feito. Mas o local, né? Ele não vai atingir esse ponto, né? Tá? Ele não vai trabalhar sempre em carga máxima. Então a gente precisa ver o seguinte, né? Ó, a capacidade de adaptar a instalação às diversas demandas do ambiente é de grande importância e requer adoção para cada caso um sistema de ar-condicionado específico, né? O que acontece aqui? Às vezes, né, o meu projeto, o meu perfil de carga de um ambiente é totalmente diferente do outro. E se eu usar um equipamento só, eu ou atendo um ambiente ou atendo outro ambiente, e aí não vai dar certo, né? Então, às vezes, eu preciso de mais de um equipamento ou de uma divisão ali, né, do sistema, né? Tá? Então, lá, garantir que as capacidades de refrigeração fornecidas em cada momento pelos equipamentos, componentes da instalação sejam idênticas às necessidades instantâneas dos locais a condicionar é o aspecto básico e primordial do projeto. Tá? Então, é isso que a gente procura, né? E que, em muitos casos, leva à necessidade de considerar né, se considerar um projeto, né, é o fracionamento de equipamentos para satisfazer, sendo um deles as pequenas cargas parciais. Então, às vezes, né, em alguns casos, a gente precisa dar uma fracionada nesses caras aí. Então, um equipamento para uma parte do ambiente, um outro equipamento para uma outra parte do ambiente, e isso aí, né, vai fazer a diferença, né? Tá? Então, isso aqui são as cargas parciais que eu preciso levar em consideração, né? Tá? Ainda, né, muitas vezes essa carga de calor sensível diminui, né? Que é o que acontece durante o dia, né? Por exemplo, se eu tenho equipamentos que são só de calor sensível, né? Então, por exemplo, uma máquina de café, coisas assim. Mas se elas não estão ligadas durante o dia inteiro, né, né, vão saindo ali, vão desligando durante o tempo, a minha carga sensível vai diminuir no ambiente. Né? Mas muito provavelmente a carga latente não está diminuindo, porque, por exemplo, se eu continuar com o mesmo número de pessoas, o calor latente é o mesmo. Né? Então, né, eu vou ter que atender essa nova carga, né? Vou ter que conseguir atender essa nova carga. Né? Então, portanto, a instalação de condicionamento deve ser capaz de se adaptar, né? Aqui ficou ruim, né? Se adaptar a essas variações, para manter os ambientes permanentemente, né, nos valores pré-definidos de temperatura e umidade relativa, que é o que a gente chama de set point. Né? O que é o set point? É aquele negócio lá, né? Chega lá, como é que vai funcionar o ambiente lá? Ah, temperatura de bulbo seco, por exemplo, né? 24, por exemplo, né, graus Celsius, mais ou menos 0,5. 0,5 tá ruim, né? Vamos colocar 1 aí, vai? Ficar bom, né? Mais ou menos 1 aqui, que seja, né? Tá? Exemplo, né? Mais ou menos 1 grau. E umidade relativa, por exemplo, né?
50%, né? Aqui o R, né? R, né? 50% mais ou menos meio, por exemplo, tá? Ok. Então significa o seguinte, eu vou ter que tentar atingir, né, durante o dia, independente de como está a carga lá, eu tenho que manter essa condição, né? Isso aqui é o meu set point, né? Tá? Como é que a gente consegue atender isso? Como é que a gente consegue chegar nesse cara aí? De duas formas, né? Ou eu vou ter projetos onde eu vou manter o fluxo, né? O fluxo, né? Ou seja, a vazão de ar constante e vou variar a temperatura, ou eu vou ter sistemas onde o fluxo, né, o volume, a vazão de ar vai variar e vou manter a temperatura constante, tá? Ou um ou outro. Qualquer sistema que a gente for ver aí, né, qualquer um deles, ou eles estão trabalhando de um jeito ou estão trabalhando de outro, né? Seja um equipamento pequeno, seja um equipamento grande, qualquer um deles está, né, mexendo nisso aí, né? Por exemplo, se você tem aí na sua casa aí um split, ou um ACJ, ou um portátil, o que você está fazendo aí? Você vai mexendo na temperatura, né? Por quê? Porque o ventiladorzinho dele lá, né, ele não muda a rotação, né? Ele não muda, não vai variando a vazão de ar. Então, o que você está mexendo é na temperatura, certo? E para projetos maiores, isso também, né, se aplica, né? Então, ou eu trabalho com fluxo constante de ar e vou variar a temperatura, ou eu tenho não, uma vazão de ar que vai variar e eu mantenho a temperatura. Tudo isso baseado no que a gente falou na aula passada, né? Tá? Então, qualquer sistema que eu vou utilizar, a ideia é ter isso aqui, calor sensível, massa específica, vezes vazão volumétrica, vezes o calor específico a pressão constante, vezes o ΔT. O que é o ΔT aqui? É a temperatura do ambiente, que eu chamo de sala, menos a temperatura do ar que eu estou insuflando no ambiente. Tá? Então, o que acontece aqui? Estou mantendo a temperatura aqui, lá, tem que manter lá em 24. Ok. A temperatura começou a subir. A temperatura começou a subir. Se eu vou manter a vazão constante, eu tenho que fazer o que com a temperatura de ar insuflado? Tenho que diminuir. Para quê? Para manter esse cara aqui, né? Tem que fazer alguma coisa para manter esse cara aí. Mas não, eu vou manter a temperatura de insuflamento, né, ou de insuflação aí constante. A temperatura do ambiente começou a mudar, subir ou descer. O que que eu vou fazer então? Vou variar a vazão para combater a carga, né? Tá? Então, esse daí, né, são as estratégias que a gente tem, né? A gente sempre vai, tudo que se faz lá, né, depois lá na obra lá, nos sistemas de controle, tudo que está lá, né, tudo que está lá colocado, ele está baseado nisso aí, né? Tá? Por mais bonito que seja, na verdade, no fundo, no fundo, no fundo, é essa equaçãozinha lá do colégio, ou não, né? Que é o que a gente está, né, mexendo, né? Ok? Tá? Gente, vocês me dão aqui uns 2 minutinhos só para eu dar um jeito na minha garganta aqui, que senão eu vou ficar tossindo aqui na orelha de vocês o tempo inteiro aqui, tá? Deixa eu desligar meu microfone aqui e eu já volto aqui, só para eu pegar uma água aqui e ver se eu tiro essa tosse.
Oi, voltei aqui, sem querer aqui, acabei de também cutucando aqui, tirando compartilhar aqui, né? Faz uma coisa e faz outra não tem, faz duas coisas, né? Vamos lá, acho que agora vai. Deixa eu só tomar mais uma quantidade de água aqui. Ok, vamos lá recompartilhar, porque eu acabei tirando lá o negócio, que até tirei ele aqui, acabei saindo e voltando aqui. Bom, então, aqui, né, tá, a gente vai ter esses dois tipos, né, então, ou ele é, como eu disse, né, tudo, então, voltando aqui, só vamos pegar aquela cor verde aí, né, tudo, então, é em cima disso, né, tá, massa específica, vazão, calor específico, pressão constante, temperatura da sala e temperatura que eu vou insuflar o ar. Tá? Então, qualquer sistema que eu vou utilizar está dentro disso daqui. Né? E a gente tem vários sistemas que a gente pode aí, utilizar para tentar resolver, né, esse tipo de situação. Então, cada um desses sistemas, de forma geral, eles podem atender, né, ao critério de acertar a temperatura de bulbo seco, mas nem sempre, né, eles conseguem acertar a umidade relativa. A umidade relativa acaba ficando lá meio que a Deus dará aí, né? Então, dependendo do tipo de obra que eu tenho, do tipo de projeto que eu tenho, né, eu, eu vou ter que acertar também a umidade relativa, mas nem todos esses caras aí, né, nem todos os projetos, eles vão atender isso, né? Então, como exemplo aqui, né, de tipos de projeto que eu posso utilizar aí, né, para resolver, né, esse, esses sistemas aí, né? Se for um sistema aí, por exemplo, com volume constante, né, e que eu vou variar a temperatura, então eu posso ter um sistema que eu chamo de regulação tudo nada, né? Então aqui, ó, tem alguns sistemas aí que a gente pode utilizar, que é sistema eita ferro, tudo nada, né? Tá? Então, o que que é esse cara aqui? Isso aqui faz o seguinte, né? Liga e desliga, né? Tá? Então, ele resfria, o ambiente resfria demais, desliga. O ambiente começou a esquentar, liga de novo, tá? Então, isso daqui é um sistema, né? Tudo ou nada, né? Ou on-off, né? Aqui, né? A gente aqui no Brasil chama isso aqui de on-off, ok? Tá? Tem muitos nomes aí também, né? Que o pessoal gosta aí no meio aí, né? Tá? Posso fazer também um sistema bypass é bom, né? Com bypass de ar, né? Então aqui sistema, opa, sistema com bypass, né? Bypass de de água boa, né? De ar, né? Ok? Tá? Então um sistema com bypass de ar. Também é um sistema que também vai resolver aí, né? Esse meu projeto. Tá? Então, tudo aí a gente está falando aí com sistemas de volume constante, né? Tá? E aí eu vou variando a temperatura. Tá? O outro é redução de vazão de água. Né? Posso usar um sistema aqui, ó, sistema com redução de água. Como é que funciona isso aqui? Bom, que é o seguinte, né? Fazer aqui bem simplificado, né? E a gente fez isso daí em sala de aula. Se você puxar na sua memória aí no começo do semestre, a gente fez um probleminha de uma serpentina aqui. Opa, ficou feio aqui, mas tudo bem. O ar está entrando aqui, né? Então, ar na entrada. E aqui o ar de saída. E aqui eu tinha um fluxo de água, né?
H2O entrada, H2O saída. Então, o que a gente fez aqui? A gente, para que, né, o ar saia aqui na temperatura que eu quero, mantendo a mesma vazão do ar de entrada e saída, qual tem que ser a vazão de água para que isso aqui ocorra? Né? Tá? Então, esse sistema aqui ele é baseado lá nas aulinhas, aulinhas é boa, né? Nas aulas do meu xará, do Esteves, né? Do Fábio Esteves. O que é uma serpentina? Um trocador de calor, né? É só você lembrar lá que no trocador de calor, a quantidade de calor lá do fluido quente, né? Opa, do fluido quente, ela é igual à quantidade de calor do fluido frio, né? Certo? O que um perde, outro ganha, né? Então, isso aqui fica lá que a vazão máxima do fluido quente vezes o calor específico, a pressão constante do fluido quente, vezes o ΔT do fluido quente, é igual à vazão máxima do fluido frio, vezes o calor específico, a pressão constante do fluido frio, vezes o ΔT do fluido frio. Ok? Então, ó, se eu vou manter, por exemplo, eu vou manter o mesmo ΔT de água aqui para o mesma condição aqui do ar, por exemplo, né? O ar está quente, quer que o ar fique frio. Então, o que eu vou ter que mexer? Eu vou ter que mexer na vazão aqui, né? Certo? Tá? Então, fica aqui, né, a vazão do fluido frio vai ser, então, essa parte aqui do fluido quente dividido por esse trecho, né? Tá? Isso aqui eu estou falando de vazão máxima, porque todo mundo aqui já é grandinho, já todo mundo, né? Sexto semestre, né? Já tá indo embora para casa, já sabe manipular essa equação aí como ninguém, né? Então, aqui eu posso tirar vazão volumétrica. E aí, então, o que eu faço? Então, eu sei quanto de vazão de água vai ter que passar por aqui, né, nessa serpentina, para que o ar saia na temperatura que eu quero. Ok? Tá? Então, eu vou variando a vazão de água aqui. Então, essa é a ideia, né? Tá? Então, eu estou mantendo aí, não, meu fluxo, não, minha vazão constante de ar, e estou variando aqui a vazão de água para, né, mexer aqui na temperatura do ar que vai ser insuflado. Tá? Então, esse é um outro sistema aí que a gente tem também para fluxo, né? Para fluxo constante de ar, né, variando somente a temperatura. Tá? Então, são tipos de projeto, né? E o outro, que é também usado, eu falei disso aqui ontem, é o reaquecimento, né? Tá? O reaquecimento do ar. Sistema com reaquecimento. Ah, então, esse aqui é um outro tipo. Esse daí, quando é que eu uso isso aqui? Isso aqui eu não uso a Deus dará, né? Esse último aí, esse aqui, ó, eu não uso ele a Deus dará, né? Por quê? Porque aumenta muito o meu custo, tá? Meu custo de energia elétrica. Então, ele é onde que eu uso esse cara aí? Eu uso ele principalmente quando eu tenho que acertar também a umidade relativa, tá? Então, nesses casos aí eu uso esse cara aí também, né? Tá? Eu acabo usando sistemas com reaquecimento terminal, por exemplo, né? Tá? Por quê? Porque, pensa, eu já tenho equipamentos, né, que estão ligados aí, ou, querendo ou não, ligados na energia elétrica, né? Porque, tipo, a serpentina não tá, mas tem uma bomba, né? Então, ou, né, se for um sistema de refrigeração, tem um compressor, enfim. Então, já algum sistema que já está consumindo energia. E ainda vou ter um reaquecimento, mesmo que seja água quente, essa água quente não está vindo do nada, né? Alguém está pagando por essa água, né? Então, esse cara aí, né? A gente usa esse tipo de sistema quando a gente realmente precisa, né? Tá? A gente precisa de um sistema para mexer lá na umidade, tá? Então a gente não faz essas coisas assim sem muito sem ter muito critério, né?
porque vai aumentar, né? Com certeza vai aumentar aí o custo da obra, tá? Você precisa pensar lá, né? Como é que você vai fazer isso daí, ok? Tá? Sistemas aí de vazão de ar variável, né? A gente viu ontem isso daí, né? Tá? São sistemas ali que eu posso ter com bypass ou sem bypass e tal, né? Mas, de forma geral, esses aqui de fluxo de volume constante, né? E temperatura variável, a gente tem esses caras aqui, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês, né? Que vai ser uma tarefa aí para não ficar falando, e você só escutando, né? Você vai fazer um trabalhinho, não? Uma pesquisa. Por quê? Porque cada um desses sistemas aqui é um tipo de instalação. Inclusive, né, se você procurar nos seus materiais, os materiais que eu já passei para vocês, você vai ver que isso aqui existe lá, tá? Então, o que que eu quero, né? O que que eu vou querer? E eu vou colocar no Teams para vocês, aí para vocês me entregarem aí, né? Até a próxima aula, né? Para eu pontuando aí, né, porque para fazer parte daquela notinha lá da P1. Vamos pegar para cada um desses sistemas aqui, ó, então, sistema, né, on-off, ou tudo ou nada, enfim. Vai procurar como é que é o esquema de ligação disso daqui, né, e vai explicar esse cara aí. Depois, com bypass de ar, como é que funciona isso daí, né? Tá? Então, ele tem um desenho, isso aqui. Então, se você procurar aí, você vai achar, né? Tá? Seus materiais, procura aí, isso aqui tem, né? Tá? Então, como é que funciona? Como é que é o esquemão desse cara aqui? Né? E aí explica lá. Então, você vai ver que vai ter um pressostato, tem um termostato, tem damper, né, de regulagem de ar e tal. Então, você vai fazer um desenho, né? Copia o desenho lá do local e explica como é que funciona esse cara aí, tá? Por quê? Só para a gente, né, agregar valor aí, né, no assunto aqui, tá ok? E eu não ficar falando demais, porque, né, eu tenho um monte de coisa para passar para vocês aí, e aí você fica me alongando muito aqui para mostrar cada um desses, né? O curso vai ficar interminável, né? Tá? Então é isso que eu vou colocar para vocês fazerem lá. Tá? Eu vou colocar lá então para você, para sistemas de fluxo constante e temperatura variável, para você explicar cada um desses caras aqui. Então você vai procurar lá, né, o esquemão de ligação, coloca ele lá e explica como é que está funcionando, né? como é que, né, como é que abre, como é que fecha, para onde vai o ar ali, né? Tá? Mesma coisa aqui para fluxo variável, como é que funciona. Então, né, você vai pegar cada um desses e vai colocar lá. A ideia é que você, né, com isso, tenha mais informação sobre, né, como é que a gente pode resolver as cargas parciais. Beleza? Tá? Então, tá aí. Então, carga parcial é uma coisa que a gente precisa se preocupar. E a outra? A outra é a zonificação. O que que é zonificação? Zonificação é um nome feio, né? É zona térmica, né? Então, isso aqui, ó, tem a ver com zona térmica. Ok? Como assim? Bom, pensa numa obra aí, né? Pensa numa obra, depois a gente vai mostrar aqui também, né? Mas vamos pensar numa obra que está assim, tá? Vamos pegar aqui, ó, vamos supor que norte está para cá, beleza? Tá? Vamos pegar que isso aqui é um escritório. Sim, são dois escritórios, por exemplo, né? Tá? Então aqui eu tenho um escritório 1 e aqui eu tenho um escritório 2. Pensa aí comigo aí. Se o norte está para cá, para onde é que está o sul? O sul está para cá, né? Certo? Onde é que está o leste? O leste está para cá. E onde é que está o oeste? O oeste está para cá. Beleza. Jóia. Então agora pensa aqui, né? Eu vou fazer um projeto para esse lugar aqui. De manhã, a carga nesse ambiente 1 vai ser igual à carga nesse ambiente 2? Não. Não, né? Não tem porquê, né? Não tem porquê, porque ó, o sol está aqui ó, de manhã. Né? O sol está aqui de manhã. Então, essa carga por conta, né, de insolação nesta parede aqui vai afetar bastante esse ambiente.
mas esse ambiente aqui não. Então, esse ambiente 2 está mais frio do que o ambiente 1. Então, não tem sentido eu manter os dois ambientes no mesmo padrão, né, de regulagem ali para o ar-condicionado. Né? Se eu insuflar a mesma quantidade de ar nos dois ambientes com a mesma temperatura, né, pensando na carga que está no ambiente 1, quem está no ambiente 2 vai ficar com frio, né? E o inverso também é verdade. Quando chegar na parte da tarde, que o sol estiver aqui, certo? Então, esse lado aqui, ó, vai estar sofrendo aí por conta de insolação. Então, aqui tem uma carga maior no ambiente 2 do que no ambiente 1. Então, não tem sentido, né, eu manter os dois ambientes iguais, né? Tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir esse ambiente em dois ambientes, né, em duas zonas térmicas, ou seja, dois ambientes que vão ser, né, tratados, né, separadamente e vão ser controlados, por exemplo, com um termostato em cada ambiente. Então, tem um termostato aqui que está controlando alguma coisa e um termostato aqui que está controlando alguma coisa, né? Tá? Então, é isso que é a zonificação, né? Então, quando a gente vai, né, fazer aí, né, o projeto, esse é um cara importante, né? Então lá, o design de todos os dispositivos destinados às instalações aí aqui e unidades, né, de ar condicionado devem ser dimensionados para satisfazer cargas máximas, tá? Beleza. Mas aí aqui, né, o que acontece? Eu preciso levar em consideração algumas coisas, né? No entanto, né, em muitos casos, uma instalação de ar condicionado deve ser projetada para servir um conjunto de instalações que diferem entre si, seja, né, pela orientação, pela carga interna, pelo efeito solar. Então, aqui eu só falei só de efeito solar, né? Tá? Só efeito solar. Mas, por exemplo, aqui o ambiente 2, por exemplo, poderia ser um, uma sala de computadores aí, né? Um hub aqui, e aqui a sala 1 um escritório. Tem perfil diferente de carga, né? Tá? Então, a gente precisa levar isso em consideração. Né? Então, dessa forma, o critério de zoneamento, que consiste em agrupar na mesma zona de condicionamento todos aqueles ambientes cujas cargas térmicas variam de maneira semelhante. Né? Essa é a ideia. Né? Deixa eu pegar aqui o desenho. Professor, Oi, pois não. aí o senhor está separando, né? Mas vamos supor que fosse uma sala contínua, comprida, e de um lado tem alguns equipamentos que proporcionam mais calor do que o outro. Aí teria que usar o mesmo Então, esquema. mas aí a gente vai fazer um zoneamento também do local para mexer no duto de ar, por exemplo, entendeu? Por exemplo, tem lá um sistema de duto de ar. Então, eu preciso insuflar mais ar no ambiente, entendeu? Num espaço ali, né? Num trecho, entendeu? Assim, ó, deixa eu pegar aqui. Supor que fosse um desenhão, né? Ok? Vamos supor que aqui, ó, não vou nem falar de equipamento, vamos supor que aqui é janela, né? Uma janelona aqui e tal, tá? E a orientação geográfica está o que, por exemplo, né? Eu tenho uma o sol passe por aqui, né? Então tem uma carga aí, né? De, né? Sol grande. Então o que eu posso fazer? Minha máquina está aqui, tem um duto de ar, né? Então aqui, ó, eu tenho um duto que vai, né? Tem um diâmetro um pouco maior, por exemplo, né? Ok? Então tem uma vazão um pouco maior aqui e aqui um duto um pouco menor, ok? Ah, beleza. Tá? Por exemplo, eu posso sair por aí, né? Deixa eu mostrar aqui uns exemplos aqui. Deixa eu só pegar aqui a planta da FATEC, né? Só para vocês verem como é que isso daí é importante, né, cara? Cadê a planta? Projetos, beleza. Tá aqui, projetos. Tá aqui. Que ano que foi que eu fiz esse negócio, hein? 2023. Não, 23 ano passado, já está muito recente, só um minutinho aqui, beleza.
Deixa eu abrir aqui. Ixi, o W já não vai abrir aqui agora. Deixa eu pegar aqui o primeiro pavimento. Tá, acho que é esse desenho aqui. Joia, deixa eu compartilhar com vocês. Cadê vocês? Ó, sei que tá difícil de enxergar, mas isso aqui é a FATEC Itaquera, para você que tá com saudade, né? Para você que tá com aquela saudade de ir lá na FATEC, aquele negócio todo, aquela vontade doida de pegar o trem, descer lá, né? O metrô, o ônibus e ir até lá, né? Tá? Então, essa aqui, né? É a FATEC Itaquera, né? Tá? Esse cara aqui é a FATEC Itaquera. Bom, aqui, né? Só para você ter uma ideia, né? O leste, ele tá para cá. Tá? Esse aqui é o leste, né? O leste está mais ou menos aqui assim, ó, nessa direção aqui que eu tô com o mouse aqui, né? Como isso aqui eu peguei da planta que eu tenho as plantas lá da FATEC, porque num semestre aqui, lá em projetos de manhã, a gente fez um sistema de climatização para um espaço aqui, né? Para um pedaço aí da FATEC, né? Tá? Então é mais ou menos para cá, assim, que está o leste, né? Tá? Então, o norte está mais ou menos aqui assim, ó. O norte é mais ou menos nessa direção aqui, tá? O oeste está mais ou menos para cá. Então, isso aqui tudo é sul. Então, vocês já tiveram aula dos dois lados da FATEC. Vocês já usaram lá o laboratório desse lado e aqui são salas de aula. Então, vamos pensar nesse projeto aqui. Ó. Isso aqui é o primeiro andar, tá? Isso aqui são salas de aula. Vocês têm aula comigo lá à noite, né? Ou tinham, né? Enfim, e à noite isso aqui, né, é quente, né? Principalmente essa época do ano aqui é quente pra caramba. Por quê? Porque o sol já bateu nessas paredes aqui e esse cara aqui tá fervendo. Mas se você for do outro lado, mesmo nessa época do ano que é quente, este lado aqui, ó, esse lado de cima aqui que tem os laboratórios, né? Mesmo quente, ele tem temperatura menor. No inverno é um problema esse lado aqui. Isso aqui é um lado congelante, né? Tá? Porque no inverno não tem um raio de sol nesse lugar aqui, né? Então pensa, se eu for fazer um sistema de ar-condicionado, eu tenho que prever que eu tenho, né, situações diferentes. Esse lado de baixo aqui, eu até poderia considerar todo mundo como uma única zona, né? Tá? Pelo menos essas salas do meio aqui, né? Tá? Essas salas, tirando aqui a escada, né? Vamos pegar aqui, só aumentar um pouquinho aqui. Né? Então, ó, se eu pegar essa sala, né, essas salas intermediárias aqui, elas podem ter perfis parecidos, né? A gente também não pode ter 280 zonas térmicas. Tem que ser mais, né, a menor quantidade possível, né? Senão atrapalha o nosso projeto, né? Mas o que a gente percebe? Desculpa, aqui está ao contrário. Na sala de aula está do outro lado. Eu fiz uma arte aqui, né? Aqui são os laboratórios, aqui são as salas de aula, né? Então, olha aqui, ó, as salas de aula. Aqui para onde eu falei que está o leste é para o outro lado, né? Deixa eu só retomar aqui. Eu fiz um negócio baixo aqui, não presta atenção no que eu falei. Então, só para retomar, né? Ó, o leste aqui, ó, ele está. Deixa eu só me achar aqui de novo, aumentar aqui. Aqui, tá. Aqui a escada, aquela escada lá do cantinho, né? Ok, então tá aqui, ó. O leste está mais ou menos aqui assim. Desse lado aqui, agora sim. Leste está aqui, ó. Leste está aqui, assim. Né? No verãozão. Né? Bem no verãozão, o leste está aqui assim, né? Tá? O sol está aqui, né? E o oeste, então, está mais ou menos nessa face aqui. Então, o norte está atravessado para cá, assim, né? Então, esse lado aqui é sul. Aqui que é sul, tá? Esquece que eu falei. Aqui que é sul, que aqui está a escada, né? Então, as salas de aula estão aqui, ó. As salas de aula que a gente tem aula são essas aqui, e aqui são laboratórios, né? Então, ó, eu poderia fazer o quê? Pegar todos esses caras aqui, ó, todas essas salas intermediárias aqui, e tudo isso aqui ser uma única zona térmica. Tá? Reduz o número de zonas. Mas percebe que este lado aqui tem um perfil diferente
desse lado de baixo aqui, né? Tá? E outra, tem laboratórios, por exemplo, será que os laboratórios podem ficar na mesma temperatura que as salas de aula, na mesma condição de umidade? Então, tem que checar essas coisas, né? Então, por exemplo, os laboratórios aqui poderiam ter condições, né, setup, né, diferente daqui de cima. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração lá no projeto, né? Tá? Então, é um ponto de observação. E que vai impactar no tipo de sistema que eu vou usar e nos equipamentos que eu vou usar, né? Tá? Então, é isso, né? Isso aqui é a tal do zoneamento, né? Ok? Deixa eu tirar aqui. Então, ó, o que eu preciso levar em consideração lá quando eu vou fazer o zoneamento? Radiação solar, horário de uso e dissipação interna, né? Tá? Então, radiação solar, isso que eu já mostrei para vocês agora aqui, né? Então, quanto que o Sol vai contribuir, né? Tá? Por exemplo, né, se eu tiver um ambiente que é assim, né? Pensar que tem um ambiente que é assim, eu tenho algumas salas que são mais intermediárias aqui, né? Mas eu tenho salas para esse lado aqui e salas para esse lado aqui. Então, essas zonas mais intermediárias, às vezes não tem contato com o Sol. Então, tipo assim, não tem radiação solar. E aí tem que prestar atenção no perfil de uso, o horário de uso e como é que é a dissipação interna. Tá? Mas todas as que têm parede externa, né, que está ali no envelope, tem que, né, pensar em radiação e dissipação interna, né? Tá? Então aqui, né, eu estou colocando aqui 3 exemplos, né? Ficou pequenininho, mas aqui eu quis colocar tudo na mesma tela aqui, né? Então olha lá, ó. Isso aqui, ó, é uma zona externa, tá vendo? Isso aqui é o mesmo ambiente, tá vendo? É tudo o mesmo ambiente, mas ó, esse trecho aqui, ele tá, né, ele tá sujeito à radiação solar, né? Tá? Então, tem que pensar que aqui deve ter uma carga um pouquinho maior do que nesse meio aqui, né? Então, né, eu posso aqui ter um fluxo meio que constante de ar, mas aqui tem que ter um valor um pouco maior para poder, né, acertar esse local, né? Tá? Eu posso ter, por exemplo, né, um espaço, né, por exemplo, que nem esse daqui, né, uma construção que é larga, né, tá? Ela é bem larga. Então aqui, ó, ficou pequeno o desenho, tá? Mas olha lá, ó, tem perfil, os perfis de carga são diferentes. Então o que eu tenho aqui, ó? Tem um duto de ar para essa zona oeste, um duto de ar para essa zona leste e um duto para essa zona central. Tá? Que podem, né, vir de 3 máquinas diferentes, ou de uma única máquina, mas aí eu tenho dampers que vão, né, acertar lá a condição do ambiente, mas nunca num único duto, tá vendo? Tá? Então, são condições diferentes, né? Tá vendo aqui, ó, esse desenho aqui é basicamente isso que está aqui, né? Então, eu tenho lá uma unidade de tratamento de ar, por exemplo, né? Tá? E aí, eu tenho dutos separados, né? Dutos que vão, né, mexer aí nos ambientes, aí, né? Que vão controlar os ambientes, tá? Então, isso daí são coisas que tem que se pensar. Então, a gente viu aí um monte de equipamento, sistemas, e aí, né, como que você vai selecionar qual que é o melhor equipamento, tem que ser levado em consideração tudo isso, né? Então, tem que ver se o equipamento as cargas parciais do equipamento são adequadas para a carga parcial do projeto, tem que verificar se ele vai conseguir atender nessas condições aí de variação para vários ambientes, senão eu preciso de mais de um equipamento, por exemplo, né? Equipamentos diferentes para ambientes diferentes. Ok? Tranquilo? Ô, professor, nesse espaço acondicionado aqui, ó, por exemplo, a temperatura de uma sala e da outra interfere na outra, melhora? Você está falando, vamos pegar aqui só, você está falando aqui. Não, né? Isso aqui? Aqui não, vê do meio. Do meio, espaço tá. condicionado, vamos dizer que seria a sala, eu não sei direito. Tá. Habitação perimetral aqui, tal, interior. Aqui, por exemplo, a sala aqui. Vamos dizer que aqui é a sala do lado esquerdo, de frente. 1, 2 e 3. Tá, aqui o lado oeste e aqui o lado leste. Tá. É uma encostada na outra, né?
Isso, parede com parede. Aqui é uma parede, tá? Quando você calculou a carga térmica, né, vamos supor assim, você já calculou a carga, já supondo já que tem ambientes adjacentes, né? Quando com ambiente condicionado, a gente chama de zero esse cara aqui, né? Essa carga aqui é zero, né? Tá? Beleza. Ok? Né? Se você pegar lá, eu não sei como é que método, né? E como é que o Sandro calculou com vocês a carga, né? Mas, por exemplo, eu uso aqui, né? Nisso aqui, eu uso lá um material da Trane. É o seguinte: ambiente, né, adjacente condicionado, zero, entendeu? Né? A gente não vai calcular carga nessa parede. Ambiente adjacente com geração de vapor, por exemplo, né? Aí eu adiciono mais 3 graus lá no cálculo que eu faço lá, né? Tá? Ok? Beleza. Tá bom? Mais 3, ou mais 6, ou menos 3, né? Desculpa, aqui é mais 6, né? Mais 6 e, como, por exemplo, ambiente não climatizado, aí menos 3, tá? Beleza, obrigado. Joia, nada. Ok, tá? Então, com isso aí, eu dou né? Eu encerro aqui esse assunto, né? Na verdade, ele não encerra, né? Aqui a gente podia falar o semestre inteiro, aí tem bastante coisa para ver, mas o que eu mais precisava passar eram os equipamentos, né, para não ficar um negócio do nada, né? E aí eu aproveitei para falar um pouquinho, né, de premissa de projeto, que não é meu assunto aqui, né, mas que é para dar um sentido aí, para ver esse monte de equipamento e aí, né? E aí, beleza, um monte de equipamento serve para quê isso daí, né? Só para ficar falando de equipamento e de sistema? Não, né? É porque lá na hora que você vai fazer um projeto, você precisa ter essa noção aí de qual que você vai escolher. Ok? Tá? Então, isso aqui eu vou colocar para você lá no Siga lá, e aí o que eu quero de vocês, então, é que né, essas cargas parciais aqui, né, vocês vão fazer não vou chamar de trabalho, que me lembra ensino médio, né? E se tem uma coisa que eu acho que vocês não são, é ensino médio, né? Então, o que eu quero é uma pesquisa, né, para ficar uma palavra bonita, né, para o ensino superior. Então, uma pesquisa sobre esses sistemas aqui, tá? Uma pesquisa sobre esses sistemas, mostrando, né, o esquemão de instalação dele, né? Então, é um trecho, né, da instalação, como é que funciona, e explicando esse trecho aí. Então, por exemplo, como é que funciona esse cara aqui? Então, ele tem lá um disjuntor lá que liga e desliga, sei lá, né? Como é que esse sistema de, né, redução de água, como é que ele funciona? Como é que esse sistema com reaquecimento? Então, você tem esses caras aí, né? Você consegue pesquisar isso, né? Põe lá o esquema de funcionamento e, né, explica como é que funciona esse cara aí. Não precisa fazer um livro, né? Tá? Explica brevemente como é que funciona, né? Tá ok? Para a gente ter isso daí, para você aprender um pouco mais e para eu, né, te dar aí, né, uma bala toff. Certo, mano? Então vamos lá. Beleza. Joia. Ok. Então, ó, sendo assim, vamos agora para nossa próxima etapa aqui, nosso próximo assunto aí, que é falar de duto, né? Tá? Deixa eu achar aqui o assunto. A gente vai falar de sistemas de distribuição de área. Então, supondo que o meu projeto seja um projeto que vai usar, né, duto, então como é que eu vou fazer isso daí, né? Tá? Como é que a gente vai trabalhar com isso? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai falar de duto, como é que dimensiona duto, né? Tipos, né, de cálculo de dimensão de duto. Depois a gente vai falando dos equipamentos que são agregados ainda. Então, ventilador, filtro, difusor e grelha, tá? Então, tudo isso aí entra aí nesse assunto aí.
E aí a gente mata aí o assunto de sistemas de distribuição de ar para depois ir para sistemas de água gelada, né? Então vamos lá, aproveitar aqui esses 20 minutos aí e vamos dar uma arrepiada nisso, porque né, senão a gente não acaba esse negócio esse semestre ainda. Bom, então sistema de distribuição de ar, né? A nossa ideia aí é falar sobre dutos, então, né? Então hoje, né? As próximas aulas a gente vai falar sobre duto. Esse material aqui é bem extenso, então eu vou pular algumas coisas que fica mais para você ler do que para eu ficar aqui, né, toda hora comentando, tá? Mas, de forma geral, né, duto, né, uma rede de dutos é um conjunto estrutural cuja função primária é de conduzir, né, o ar de um ponto para outro. É isso que a gente quer, né, tá? Este ar pode ser o ar atmosférico na forma pura, ou que tenha passado por algum tratamento para alteração de aspectos físicos, temperatura, umidade, grau de pureza, etc., né? Tá? Geralmente esse ar, né, esse ar externo tratado ou não será insuflado em algum ambiente que se queira gerar conforto, controlar o nível de contaminante ou repor o volume de ar que esteja sendo exaurido ou promover pressurização do ambiente. Então é isso, né? Tá? Aqui eu não estou pensando muito em ventilação exaustora, né? Se você olhou aqui, né, não tem, né, essa característica que isso daí, vocês já tiveram uma disciplina para isso, inclusive, né, que se chama ventilação local exaustora, né? Ok, ainda, né, eu posso usar o ar para, né, remover odores, vapores particulares, isso aqui é ventilação local exaustora, né? E a finalidade para a qual o duto será projetado vai influenciar na escolha do material, forma, tipo de construção, elementos difusores ou captores, né? Difusor ou grelha para ar-condicionado, captor lá para ventilação exaustora, né? E o método de dimensionamento. Então é isso, né? Então a gente está preocupado com os métodos de dimensionamento, ok? Tá? Essa escolha, né? Do tipo, né, do melhor tipo de duto, né, do melhor projeto, né, sempre leva em consideração melhor desempenho e menor custo, né, e a gente tem que garantir algumas coisas, né, equilíbrio dimensional, ou seja, tem que ter resistência, né, tá, resistência à deformação, degradação, enfim, tem que ser estanque, então a gente sabe que, né, os dutos, eles vão ter vazamento, mas ele tem que ter o menor vazamento possível. Né? Para isso, a 16401 tem lá até uma equação para prever quanto que está vazando de ar, né? E evitar propagar vibração. Por que tem que evitar propagar vibração? Porque se você lembrar lá do critério de um sistema de climatização, o que ele tem que ter? Né? Uma das premissas lá, né? Então, você tem que conseguir controlar temperatura, tem que conseguir controlar a umidade, tem que conseguir controlar a pureza do ar, a velocidade do ar e a outra é ruído, né? Então são essas 5 aí que são, né, a definição de ar-condicionado, né? Definição de projeto de ar-condicionado. E a gente sabe que um ar-condicionado, se está vibrando, tem ruído, né? Ruído e vibração caminham juntos aí, né? Tá? E, né, obviamente, né, manter a característica física do ar que está sendo conduzido, né? Então, não adianta sair lá da máquina a 13 graus e chegar lá num ambiente a ser climatizado a 20, né? Então, ele tem que chegar lá, se não a 13, o mais próximo possível de 13, né? Então, isso aqui se dá por onde? Por isolamento térmico, né? Ok? Bom, então aqui, né, a gente vai falar de dimensionamento de duto, né? Tá? Esse projeto de sistema de distribuição de ar é fundamental para que sejam atendidos os critérios de qualidade do ar nos espaços ocupados. Tá? O duto deve ser dimensionado para que seja fornecido com economia em cada espaço o fluxo desejado, então não é a riveria, né? Vai qualquer fluxo de ar, então a gente calcula a vazão de ar, a gente até já fez isso daí, já, né? Tá? A vazão projetada por uma zona, em geral, é diferente de outra zona, por isso que são zonas térmicas diferentes, é o que a gente acabou de ver aí, né? Tá? E para propiciar conforto, o fluxo de ar para cada espaço deve ter velocidade suficientemente baixa para evitar turbulência, né? Se você pegar lá 16.401.2, lá na 16.401.2,
16401.2, né? Que ele fala de conforto térmico, você vai ver lá que ele vai falar assim, para verão. Aí ele usa lá um CLO lá, né, tal, né, que é de clothes, né? Ele usa um CLO lá, X, aí ele fala de condição, né, condição para uma determinada unidade relativa, outra condição para uma determinada unidade relativa. Depois, embaixo, ele tem lá a velocidade. Então, ele fala assim, a velocidade dentro da zona ocupada não deve ser superior a 0,25 metros por segundo. Tem lá, né, o critério, tá? Por quê? Porque se eu tiver velocidade alta, eu tenho um problema de desconforto térmico, que é o que acontece com equipamentos autônomos aí, né? Eles não têm regulagem de velocidade de ar e a gente não consegue muito bem mudar, né, a direção deles. Então é que às vezes a temperatura não está baixa, né? Está lá 20 graus, mas o jato é, né, uma velocidade alta e você tem desconforto, né? E é desejável também manter na edificação uma certa pressão positiva para evitar o quê? Que eu tenha, né, entrada de ar, né? Tá? Então evitar o quê? Infiltração, né? Beleza. Então, quais são os métodos que a gente vai observar aqui, né? Então, os métodos que a gente vai usar aqui na aula, que a gente vai falar, são os métodos de perda de carga constante, ou se você procurar em algum lugar, vai estar lá, método, frição constante, né, em algum lugar, tá? Que é o método de perda de carga constante, método de recuperação de pressão estática, método de velocidade e método de otimização econômica, tá? Aqui, né, ó, já adiantando, né, esse método de otimização econômica, que chama método T, de dimensionamento de duto, a gente vai comentar sobre ele, mas a gente não vai fazer nada com ele, porque o que acontece? Esse método, né, ele é um método que leva em consideração condições econômicas, né, então, o que é econômica, né? Dados financeiros, dados de potência de equipamento, de payback, né? Então, a gente não consegue fazer na mão isso, ok? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é a gente ter um duto otimizado pensando na vida útil desse cara aí. Por quê? Porque quando a gente tem um projeto com um duto, né, sistemas que tem aí, né, a construção central, tal, que tem duto, ele custa muito caro, né? Os dutos, eles acabam influenciando demais aí no custo da obra, né? Então, esse método, ele faz o quê? Ele vai tentar diminuir, né, vai tentar dar para a gente um diâmetro de duto tal que, né, o custo do duto com o custo de obra, né, e o payback, então, para isso daí para começar a ter lucro, né, que ele seja o menor possível. Tá? Então, normalmente a gente precisa de um software para fazer isso, né? Então, isso aqui só justifica em projetos muito grandes, né? Tá? Projetos de natureza bastante grande, que a gente não consegue fazer aqui, a gente nem tem software para isso, tá? Método de velocidade é o método que a gente usa, mas é mais, né, interessante lá na ventilação exaustora, na ventilação geral, porque os trechos de dutos são mais curtos, tá? E aí aqui, né, a ideia é você arbitrar os valores, né, e calcular. Só que é por conta disso depois que você vai descobrir, né, as perdas de carga, né, tá? E aí os métodos mais tradicionais são esses dois, né, de perda de carga constante e de recuperação estática, ok? Esse método de recuperação estática aqui, isso aqui é um método antigaço, né, tá? É um método que está lá no manual da Carrier, né, que é um método que era usado há bastante tempo. Só que o que acontece? Lá, se você pegar o handbook da Asher lá de, sei lá, 80 não, 90 e alguma coisa aí, acho que 94, 95, não lembro mais de cabeça, lá ele diz para você não utilizar esse método porque você não consegue garantir, né, uma boa performance da instalação
né? Ou seja, você vai continuar tendo que usar damper e tal, e ele te dava, às vezes, valores muito grandes de duto. Beleza. E aí, então, ele recomendava o método de igual perda de carga. Depois o tempo passou, aí eles tiraram essa recomendação. Beleza. Depois voltou com essa recomendação. Então, se você pegar lá na 16.401, né, na 16.401, que ele fala de método de dimensionamento de duto, ele vai dizer para você não utilizar o método de recuperação estática, tá? Mas mesmo assim a gente vai ver aqui, por quê? Porque você vai trabalhar aí no mercado. Então, pode ser que você trabalhe num projeto, isso a gente está pensando, né, em projeto, né? Ou não, até em manutenção, enfim, né? E aí você chega lá, tem uma demanda para você lá de que tem um problema lá na instalação que, por algum motivo, não está atendendo lá, né, o critério de conforto. E às vezes esse duto foi dimensionado pelo método de recuperação estática. Então você tem que saber como é que faz isso daí para você saber se o que foi feito, né, tá dentro ou não, né? Tá? Porque se você dimensionar pelo método de perda de carga ou método de velocidade, você não vai chegar nos mesmos valores de duto, né? E aí você pode tirar uma conclusão errada, né? Tá? Então é bom que você tenha uma noção de como é que funciona cada um desses três métodos aí, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui em sala, tá? Essa sala virtual aqui, né? Tá? Então, ó, a gente vai começar pelo método de velocidade, né? Esse aqui é um método bem simples, né? Na verdade, todos eles, né, são relativamente simples. E eu vou mostrar aqui, né, cada um deles. Então, aqui, ó, esse método deve ser utilizado para pequenos sistemas ou em grandes sistemas com poucos dutos e no máximo 5 ou 6 bocas de saída. Tá? Então, isso aqui, ó, importante, né? Esse cara aqui é importante. A gente precisa, né, entender isso aqui, né? Então, ele não serve para esses projetos aí que tem muitas saídas, porque você vai acabar se complicando, né? Tá? É um método empírico, né? Na verdade, ele é baseado numa equação que você já conhece bem, né? Que ele é baseado nessa equação aqui, ó, vazão, velocidade vezes área. É isso, né? Tá? Essa é a ideia desse método aí, né? Tá? Então, no qual eu vou, né, a velocidade vai ser arbitrária, né? Então, eu vou supor uma velocidade, né? Fixando do ventilador ou do sistema, enfim, né? E aí, com base na experiência, eu vou reduzindo, né, as velocidades conforme eu vou diminuindo os diâmetros de duto, né, conforme eu vou distribuindo vazão nos ambientes, tá? Esse método aqui, normalmente a gente usa, né, as velocidades que estão recomendadas na 6401, lembrando que a 6401 ela tá, né, já é desatualizada, né, desde 98, né, ela está desatualizada, né, ela não é mais uma norma de referência, só que dentro da 6401 a gente tem uma tabela de velocidades. Então, a gente usa esse cara aqui porque, né, lá tem velocidades. Então, normalmente é isso aí que os caras usam aí fora. É um método simples e rápido e não leva em consideração o equilíbrio de pressão nas bocas de suplamento. E é aceitável como uma avaliação inicial para dimensionamento de dutos principais. Tá? Então, esse método, a gente vai adotar uma velocidade, uma velocidade, né, para uma determinada vazão e vai calcular uma área. Qual que é o problema? O problema é que a gente não sabe quanto é que está dando isso aqui de perda de carga no trecho. A gente vai descobrir depois, né? E aí, às vezes, na hora que vai fazer a regulagem lá, o TAB, né, o cara vai lá, né, balancear o sistema, né, ele encontra bastante dificuldade porque, às vezes, né, as perdas de carga não são muito padrão, né? E aí acaba que um dumper tem que fechar demais, aí quando fecha demais um, aí prejudica outro, e aí, né? Então, acaba prejudicando lá no balanceamento, né? E aí o cara lembra bem da sua família, né? Fica lembrando lá do projetista, né? Então, né, o método, né, é simples, né? A gente vai verificar uma vazão de ventilador no catálogo do equipamento e aí para cada trecho a gente vai, né, fixar uma velocidade e aí calcular a área pela equação da continuidade, né? Tá?
por conta da conservação de massa, né? E aí a gente vai repetindo o trecho conforme a gente vai caminhando, ok? Então, vamos ver aí como é que funciona isso daí, né? Daqui a pouco na prática. Então, aqui, ó, isso aqui é exatamente a tabela que está lá na 6401. Não é copiado de lá para cá, né? O que eu fiz? Eu digitei os valores, né? De lá para cá, para a gente ter uma noção de velocidades dentro dos dutos, né? Então, aqui eu tenho, né, o tipo de local que eu estou trabalhando, e aqui as velocidades recomendadas e as velocidades máximas. Então, por exemplo, você tem um duto principal, né, nesse plano aí, então, ó, por exemplo, se for um projeto para local público, né? Então, ele coloca aí velocidade entre 5 e 6,5 metros por segundo. Mas se for um prédio industrial, olha lá, a velocidade aumentou. Por que a velocidade aumentou aqui? Porque aqui já tem muito barulho no lugar. Se eu fizer mais ruído, ele não vai, né, ser percebido no ambiente, porque já tem barulho no ambiente. Mas, ó, se for, por exemplo, residência, de 3,5 a 4,5 no duto principal, ou seja, nos ramais a velocidade vai diminuir mais ainda, né? Tá? E aí aqui tem as máximas, tá vendo? Aqui são as velocidades máximas. Então, por exemplo, né, se eu pegar aqui um local público, olha lá, ele sai de 6,5 até 8, tá? Ou no máximo 10. Por que no máximo 10? Porque é o seguinte, né? Se você pegar lá a recomendação da Ashur, né? Pela Ashur, a velocidade de trabalho... Oi, pois não. Eu acho que é volumétrica, metros por segundo em cima. Metros por segundo não é volumétrico, né? Metro por segundo é velocidade. Volumétrico é metro cúbico por segundo. Certo? Ah, não, tá certo. Tá? Então, o que acontece aí? A Ashur, né, ela recomenda, né, e a gente trabalha com, quando a gente está falando de ar-condicionado, a gente está falando de sistemas de baixa velocidade. Então, o que é baixa velocidade para a gente? Velocidades menores, né, iguais ou menores a 10 metros por segundo. Se você pegar lá pela recomendação da Carrier, né, a Carrier diz que baixa velocidade é até, né, menor ou igual a 12 metros por segundo. Então, se você olhar aqui, ó, você vai ver que basicamente quase tudo aqui está abaixo de 12, né? Tirando aqui, ó, nessa descarga de ventilador, que aí não tem o que fazer, né? Que é 14 e depois no duto eu acerto. Mas se você pegar tudo que está aqui dentro, ó, a máxima velocidade é 11 aqui, tá vendo? 11. Desculpa, 11 não, 12, né? 12 aqui, né? Tá? Então, por quê? Porque, pelas recomendações, isso aqui é um duto de baixa velocidade. Acima disso, a gente considera duto de alta velocidade, que já aí não é ar-condicionado, né? Tá? Então, a gente vai trabalhar com velocidades abaixo de 10, seguindo aí, né, a Ashur ou a BNT, né? Ok? Então, aqui eu tenho, né, várias indicações de velocidade, né? Então, dependendo do trecho que eu estou, eu vou verificando isso. Então, por exemplo, ramais horizontais, né? Então, eu tenho um duto principal e tem um ramal aqui que vai levar lá, por exemplo, lá para um difusor. Então, de novo, ó, prédio público, né? Tá? O prédio público aqui, olha lá. Mínimo 3, máximo 4,5. Então, por exemplo, eu posso estar entrando, eu posso estar aqui uns 5 metros por segundo, por exemplo. Tem um certo trecho aí, né? E aí entrar aqui com 3 metros por segundo, por exemplo. Então, são dutos de diâmetros diferentes, né? Ok? Tá? Então, são velocidades recomendadas, né? Mas tem projetista que vem, olha para isso daqui, né? O cara já tem tanta experiência que ele já sabe exatamente quanto que é a velocidade que ele vai usar por conta de que ele já fez esse projeto similar em algum lugar e aí ele, né, usa esses valores de outro lugar que ele já, né, já trabalhou. Tá? Aqui ainda são tabelas de velocidade, isso daqui eu tirei lá do livro que você adora, né, que é o livro do Mancintaire. Né, que é aquele que você usou lá, aquele azulzinho lá que você usou lá com o Fábio Arruda, né?
tá? Então, mesma coisa. Então, eu posso tirar, né, as velocidades desses locais aqui para não ficar no vazio, né, não ficar no vácuo, sem saber muito bem que velocidade que eu vou utilizar, tá? Bom, então aqui é um exemplo, né, da utilização do método de igual velocidade. Só que a gente está agora aqui já na hora do recreio, né? Então a gente vai fazer um recreio aí, né? Vai correr aí, que senão o Bedel vai falar para você, né? Não pode correr no pátio, tá? E aí daqui 20 minutos a gente volta e a gente vê como é que funciona esse cara aqui. Pode ser? Beleza, professor. Beleza, então. Então vamos lá. Daqui a pouco a gente volta.